Olá, Shirley, boa tarde. Shirley, muito prazer ter você aqui com a gente. Vou apresentar a Shirley. Shirley Aparecida Rocha Menezes é bacharel em psicologia pela Universidade de Taubaté, com especialização em psicologia sistêmica e ênfase em terapia e orientação familiar e psicologia jurídica pela FAVENE, cursando pela Facuminas, programação neurolinguística, terapia da constelação familiar sistêmica e psicomotricidade. Como mulher negra com deficiência, foi presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Taubaté, de 2019 a 2021. É professora no curso Diversidades, Aspectos da Deficiência na Prática, realizada pelo Instituto Sedes Sapiente. Participa do grupo Mapa pela Educação do Plano Municipal da Educação Inclusiva e atua como moderada de encontros com temáticas sobre racismo, feminismos plurais, questões de gênero, LGBTQI+, fobias, educação inclusiva, movimentos sociais e políticos na área de inclusão, além de aspectos da psicologia. Shirley, obrigada pelo seu aceite. Vou te pedir para você fazer sua audiodescrição e a palavra é sua. Obrigada. Boa tarde. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Todos estão me ouvindo bem? Sim. Boa tarde, eu sou Shirley. Eu sou uma mulher negra, cabelos curtos, lisos, na altura das orelhas. Uso um óculos grande, quadrado, branco. Estou com um batom vermelho, uma blusa azul de bolinhas brancas. E ao fundo tem estou no meu consultório, meu escritório, enfim. E ao fundo uma parede branca. Costumo me movimentar bastante, vou tentar ficar mais quietinha, tá, gente? Eu tenho a mesma deficiência, né, considerada a mesma deficiência que a Leandra, que é osteogênese imperfecta, né, que conhecida como ossos de vidro. Então, uma deficiência que nos acompanha desde nascença. Depois a fala, né, do Anderson, ai, desculpa se eu falar errado o nome dele, agora eu não estou encontrando, e da Leandra é até um pouco, Henderson, isso, é até um pouco complicado chegar aqui e trazer mais alguma coisa que, né, fuja do que eles trouxeram. Mas meu objetivo aqui é trazer um pouco da psicologia, da ideia dessa psicologia anticapacitista, né, que acho que é de interesse comum hoje, apontando aos que são aqui psicólogos, que a psicologia tem uma dívida, né, com a pessoa com deficiência ainda. Estamos trabalhando para que isso se transforme, né? E falar um pouquinho da interseccionalidade dentro da deficiência, que é um tema que vem sendo discutido ao longo dos últimos tempos. Eu acho que a pandemia trouxe luz a algumas questões que antes não eram vistas com tanta... acho que a internet, a tecnologia proporcionou que a gente visse ou falasse de temas que até então eram um pouco menos discutidos, tá? Para começar, eu vou trazer alguns dados aqui, eu vou fazer colinha, gente, como sou boa de dados, numeração, somente números, né? Nunca somos. Mas, assim, segundo a ONU, existe 1 milhão de pessoas com deficiência no mundo. No Brasil, estima-se que 46 milhões de brasileiros têm alguma deficiência. Isso foi em 2010, né? Esse censo de 2010 diz que a gente é, em média, 24% da população. Aí a gente pode pensar que 2010 tem um tempo, né? E aí tem uma pandemia que deixou muitas pessoas com deficiência depois dessa pandemia. Então a gente pode elevar um pouquinho esses números já, pensando nessa perspectiva. Segundo a Pesquisa Nacional da Saúde de 2019, 7,8 milhões, ou seja, 3,8% da população brasileira acima de 2 anos apresentam deficiência física nos membros inferiores e 2,7% nos membros superiores. 3,4% dos brasileiros possuem deficiência visual. 1,1% deficiência auditiva, 1,2%
ou seja, 2.500.000 da população brasileira são pessoas com deficiência intelectual. Aí vamos lá para as estatísticas com as interseccionalidades. Os grupos que a gente diz minoria. No meu texto eu ponho minoria entre aspas e em letra maiúscula, porque nunca se considera realmente minoria, né? 56% da população brasileira é preta, negra. 51% mulheres. 24% pessoas com deficiência. 10% dos grupos de LGBTQIA+. E 0,4%, né, de indígenas. E aí vamos juntar toda essa questão, né? Vamos trazer tudo mais aí a estatísticas. Entre mulheres, né, 10.500 milhões de mulheres, ou seja, 9,9% da população de mulheres tem alguma deficiência. 6,7% são homens. Não, desculpa, gente, 6 milhões e 700 são homens. E entre as etnias, 9,7% são pessoas negras e 8,5% são pardas e 8% são brancas. Então, aí a gente vê uma estatística, né, pensando numa questão numérica, né, que precisamos falar disso. Quando a gente fala que 9,9% da população com deficiência é mulher, e pensando que a mulher é maioria entre homens, olha o número, olha o contraste, olha a interseccionalidade chegando. E quando a gente pensa que todos esses grupos, dentro dessas questões, tem as mulheres pretas, que também são 9,7% da população brasileira, então tem mais uma numeração aí muito grande. E aí a gente vendo essa interseccionalidade, podemos pensar assim no que atravessam esses sujeitos, né? Eu, quanto mulher com deficiência e preta, penso, não só me atravessa a questão da deficiência, a demanda da deficiência, a dificuldade que a Leandra e o outro palestrante anterior falou, sobre a questão ética, sobre a questão do preconceito, sobre a questão de direitos. Quando a gente pensa que a maior parte da população que morre em relação à violência no nosso país são pessoas pretas, e que a negligência com mulheres e o feminicídio é um número imenso, né? É um número hoje alarmante, existe de questões de feminicídio. E aí, se a gente trazer isso para a luz com a deficiência, entramos em termos muito, muito, muito sérios, né? Aí a gente tem várias outras questões que atravessam essas pessoas, né? Que nos atravessam. Porque assim, a gente comemorou, né, no ano de 2000, né? A gente comemorou o 2021, 30 anos da lei de cotas, né? E que era uma grande mudança, um grande marco na nossa legislação. Só que aí a gente pensa que 1% das carteiras assinadas são de pessoas com deficiência no país. E outro ponto, apenas 6% da população brasileira com deficiência tem ensino superior. Eu e a Leandra estamos aqui, acho que o Douglas, e se alguém conhece alguma pessoa com deficiência, que tem algum curso superior, ou até ensino básico, podemos nos considerar privilegiados. Então, tudo isso transpassando, entendendo esse processo da interseccionalidade, né, gente? É pensar assim, o quanto se precisa jogar luz a alguns temas que é muito pouco discutidos. Que aí entra a questão do direito, que entra a questão social, e aí a gente entra com a questão da psicologia capacitista.
Um outro dado que eu acho importante trazer para você, né? Para vocês, é o índice de violência doméstica contra as mulheres com deficiência. Em média, 40% a 68% vão sofrer algum tipo de violência sexual antes dos 18 anos. Eu não preciso dizer mais nada em relação à violência contra a mulher com deficiência, né? É um número muito grande. E aí, quando eu falo da questão da psicologia, entra na perspectiva, assim, o quanto a psicologia vem em dívida com as pessoas com deficiência em especial, porque quando eu digo assim, quando a gente vai desenvolver pesquisa na área psicológica, se fala muito de terapias de reabilitação desses sujeitos, de melhora, de um quadro onde esse sujeito se adeque ao meio. Mas pouco se fala da questão psíquica desse sujeito. Quantas pessoas com deficiência, aqueles que são psicólogos ou que têm alguma área na atuação da psicanálise, enfim, quantas pessoas com deficiências vocês já atenderam nos seus consultórios? Ou durante estágios? Ou quantas pessoas, ou quantos de vocês têm a oportunidade de fazer terapia, já encontrou alguma pessoa com deficiência esperando na sala de espera do consultório que vocês frequentam? Para falar para vocês, eu como mulher com deficiência, atuando há 5 anos como clínica, que eu anteriormente não fazia parte da área clínica, eu atendi uma única pessoa com deficiência nesse tempo todo. E foi a pessoa que me olhou e falou, você tem condições de me ajudar? Você pode fazer esse processo comigo? E ela ainda disse mais, ela sentou na minha frente e falou, nossa, quando eu marquei a psicóloga, eu imaginava uma mulher loira, alta, bonita. Então, essas coisas, esses estigmas que eu penso quando eu falo dessa psicologia. O estigma de que um lugar que não se pode estar a pessoa com deficiência, sendo atendida nas suas nuances, nas suas questões, nas suas características, apenas como sujeito, mas sim como sujeito a ser mudado. E ele não pode também ser o sujeito da ação, né, que é o psicólogo. Ele não pode ser o sujeito de transformação, ou de mudança, ou de ajuda, de apoio, auxílio, cada um chame do que for. E é nessa ideia, né, que eu acho que a gente busca, né, eu acho que quando a Lê fala do curso, do SEDES, e a gente questiona ser multiplicadores de uma ideia, de um processo, de uma perspectiva de que a deficiência não precisa ser vista como uma caixinha, né, como o palestrante anterior falou, e a Leandra diz. A gente precisa ser considerado dentro das nossas características. Então, quando a gente observa esse sujeito através das suas características, a deficiência sendo mais uma das características, faz com que as pessoas comecem a entender esse processo todo de deficiência, de ser deficiente, ou as famílias que recebem uma pessoa com deficiência no seu núcleo por um filho que nasça, ou por uma questão de, assim, né, uma violência, alguma coisa nesse sentido, né? Um fenômeno extraordinário, às vezes, né? Que acontece algo diferente, essa pessoa não se sinta tão desconfortável. Vou fazer uma pergunta para vocês, né? Que aí vocês não precisam me responder, mas aí para provocar, né? No último ano, com quantas pessoas com deficiência vocês tiveram um encontro? E o encontro não seja na rua, cruzando a calçada, falando, oi, fulano, bom dia. Não. Que foram tomar café na sua casa. Quantos espaços na sua casa você consegue receber uma pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida? Estou falando de deficiências físicas, mas pode ser deficiência visual, ou quanto você está preparado
para conversar com uma pessoa que tem uma deficiência auditiva, por exemplo? Isso é uma pergunta de conteúdo de provocação. Quem não quiser me responder não precisa. Mas é só para a gente refletir o quanto a gente só se dá conta desse processo quando ele nos é imposto. E às vezes, não que seja interessante, mas quando eles não esse processo é imposto de uma forma inesperada, ele é muito doloroso. Mas quando ele é um processo que vai se naturalizando, ele pode ser um processo comum, natural, que todas as pessoas passam por momentos de crise e sofrimento, né? Quem nunca? Mas que não seja um momento de crise que vá totalmente transformar e tirar meu conforto, minha estabilidade de vida. Por isso que eu pergunto, por que talvez a gente não tenha um amigo ou um colega, ou simplesmente até pessoas, e quem tem pessoas parentes, né, pessoas com deficiência na família, outra pergunta, ou um contato, vocês já sentaram e perguntaram para essas pessoas qual é o grande ponto, além da deficiência, porque vai além da deficiência. A deficiência, no nosso caso, é andar, né, Lê? Não andamos, não tem como, não tem, a Lê anda ainda um pouquinho, né, de bengala, eu não tenho locomoção da marcha. Além de as pessoas perguntarem, você gostaria de andar? Que é uma pergunta que a gente escuta muito, mas perguntar qual é o seu grande desejo de vida? Qual é o seu sonho? O que te falta? O que te instiga? E as pessoas costumam não perguntar. E aí, pensando no aspecto psicológico, é o momento que a gente descarta a existência desse sujeito como pessoa, como sujeito, como pessoa numa sociedade, no mundo, como autônomo de vários aspectos. Então, quando a Leandra fala, né, dessa questão de tutelar pessoas com deficiência intelectual, até uma pessoa com deficiência intelectual, ela tem vontades e desejos de ser uma pessoa considerada como outras, como namorar, ter família, e, enfim, vários outros pontos. Se alguém tiver alguma dúvida ou pergunta, é mais ou menos isso que eu queria contribuir com vocês. Quem gostaria de perguntar, pode levantar a mão que a gente abre o microfone. E, Shirley, a gente reflete quanto as pessoas com deficiência são sujeitos, né, independentemente de qualquer coisa, então, são pessoas que são como outras quaisquer, né? A gente não tem que fazer essa diferença, porque os desejos, os anseios são como de qualquer pessoa, né? Porque são sujeitos como todas as pessoas são sujeitos. Acho que a sua fala nos convida a essa reflexão, de que somos todos sujeitos e temos desejos e temos necessidades, independentemente da nossa diferença, da nossa diversidade, né? Tarcísio levantou a mão, pode abrir o microfone. Fazer sua audiodescrição, Tarcísio, porque da outra vez você não fez. Eu esqueci de te alertar. Exato. Shirley, boa tarde. Eu sou Tarcísio, homem pardo, tenho cabelos brancos, curtos e caracolados, uso óculos. Estou na sala de casa, atrás de mim tem uma parede marrom e um belo quadro de uma espanhola com um vestido vermelho. Shirley, queria colocar duas questões, tanto a sua fala quanto a fala da Leandra foram muito interessantes, né, para a gente refletir sobre a questão e principalmente a sua fala em sequência, para a gente pensar na diversidade, pensar na discriminação e pensar na discriminação, principalmente no Brasil, com relação a critérios múltiplos de discriminação. A gente às vezes esquece isso e você colocou muito bem a questão do gênero, da raça, do pertencimento do território, que é importantíssimo e a gente desconsidera isso, e na clínica é muito importante. Colocar uma experiência, eu queria que você comentasse. No primeiro período do curso de psicologia,
eu fiz uma matéria optativa que é Libras. E achei muito interessante e a quantidade de pessoas foi mínima. A gente tinha 9 pessoas na sala e a professora muito engajada. E no final da primeira aula eu comentei com ela, poxa, por que a gente não desenvolve um projeto? Eu fiquei tão impactado. Por que a gente não desenvolve um projeto para criar uma clínica de psicólogos que dominem Libras para a gente buscar esse tipo de inclusão? Ela olhou para mim espantada, ela falou assim, bom, eu já pensei nisso, já conversei com a coordenação, só que eu não tive nenhuma ressonância. Então eu falei, tudo bem, eu vou procurar a coordenação então, com mais uma colega que se interessou, e vamos ver o que a gente consegue fazer. Procurei a coordenação, e a coordenação colocou uma série de dificuldades para a formação. Seria necessário mais períodos e a gente teria que contratar essa professora para habilitar mais alunos e ela teria que fazer uma supervisão, etc, etc, etc. E aí eu te pergunto, né? A gente fala sobre esses critérios múltiplos. Essa discriminação, essa não inclusão e essa não diversidade, ela é um problema também dessa normalopatia, né? Que ainda enxerga o diverso como o diferente não incluído. É isso. Perfeito, Tarcísio. Muito obrigada pela pergunta. Eu vejo, né, que processo de até acadêmico, né, a academia, ela ainda é um pouco resistente, eu acho, até não sei se é essa palavra, ao estar dessas pessoas, porque assim, se trabalha muito, né? Eu não tive essa oportunidade, enfim, de ter optativas, né? A gente não tinha optativas, tanto que eu nem vi inclusão no meu curso de psicologia, gente, eu não vi. Olha que louco. Eu, uma mulher com deficiência, e eu ouvi, e dentro da... E posso falar para vocês, eu tenho esse olhar para a academia, não é porque eu sou uma privilegiada, né? Como bolsista ainda, eu fui uma bolsista 100% integral, uma mulher preta, deficiente, numa sala que não tinha pretos e não tinha pessoas com deficiência, um curso elitista, porque era uma faculdade particular, né? Uma universidade particular que eu estudei, e eu me sentia diferente. É engraçado que eu fui compreender a deficiência fora da academia, eu não compreendi ela. E alguns professores, assim, de umas áreas provocavam, mas eu tinha esse medo, porque é aquele lugar. E aí é a hora que a gente sabe do capacitismo, que todo o capacitismo que eu enfrentei durante o meu processo acadêmico, após que a Leandra passou, e a maioria, que a gente não olha. A gente, em muitos momentos, a gente desconhece o capacitismo. Por isso que esse fortalecimento que eu falo da psicologia, no sentido de empoderar e auxiliar a pessoa com deficiência dentro da perspectiva da psique mesmo, dela se apropriar desse capacitismo e transformá-lo. Porque em alguns momentos esse capacitismo nos aprisiona de uma tal forma que você não tem esse movimento igual você, uma pessoa, eu não, acho que você não tem uma deficiência, não sei, mas você tem uma optativa, vai lá, tem uma experiência, acha fantástico e ampliar isso. Isso é podado porque, não tem... E aí sempre ouve, esse não é o nosso público-alvo, essas pessoas não buscam. Eu imagino, né, a Libras é uma coisa muito interessante, eu falo, parabéns, né, para a Raquel, é muito complexo, né, e para mim eu tenho vontade, mas aí tem as limitações motoras, mas tem colegas que falam que vai me ajudar, que vão ajudar, mas que interessante seria que os surdos, né, que eles têm, tanto que a comunidade, eles têm uma comunidade, eles têm uma forma de dialogar diferente entre eles, e a comunicação deles é muito própria, muito particular. E isso trazer à luz a nós, como pessoas, como sujeitos, a todos, eu como sujeito ouvinte, né? Mas como para outras pessoas, é uma possibilidade tão rica, mas ela é pouco vista, e a academia ela tem esses entraves, talvez,
pelo fato tudo é muito caro, eles falam, né? Aí, como a Leandra fica muito brava, vamos fazer acessibilidade? Nossa, mas é tudo muito caro. Mas é tudo muito válido, muito próprio para esse processo. E eu acho que contribuiria muito para entender esses aspectos que hoje ainda fica como a psicologia se debruçou. A questão antimanicomial, ela deveria se debruçar mais a questão do capacitismo, a questão dessa exclusão desses sujeitos que com características diferentes do dito normal, natural, como o outro palestrante falou de forma fantástica, dentro até do nosso direito, mas ela pode também contribuir para um entendimento de sujeitos nessa diversidade, não só nesse olhar assim de pequeno. Hoje estamos em um grupo seleto aqui, né, grande até, mas não precisaria estar em pequenos grupos, mas em grandes universidades discutindo esses temas, e claro, com pessoas com deficiência contribuindo e pessoas que têm ação na área contribuindo com isso, não pessoas que vão lá, estudam e se apropriam do tema e falam dele como se elas estivessem, não que a gente seja melhor ou pior, mas a experiência de vivência também contribui, porque a nossa clínica, ela quem é clínico, é impactada pela nossa existência. Ela é transformada pela nossa existência. Então, penso uma pessoa com deficiência falando de temas sobre inclusão, o quanto se impacta esse conteúdo, quanto esse conteúdo cria-se, se desenvolve de maneira diferente. Mas eu acho que é isso, é uma questão muito a se discutir. Muito obrigada, Tarcísio. Obrigada, Tarcísio, pelo comentário. Temos mais alguém para fazer algum comentário, alguma pergunta? Leandra, quer fazer seu comentário? Shirley, eu queria que você falasse um pouco mais sobre a necessidade mesmo de uma psicologia anticapacitista, não apenas na questão clínica, mas na visão da imagem, da questão clínica, quando eu falo, né, da sua experiência com atendimento, que a gente comentou aqui, mas na imagem que a maioria dos psicólogos tem da pessoa com deficiência ainda, como herói ou coitadinho. Né? Isso foi um tema que eu acabei não conseguindo trazer aqui hoje, e eu queria, se a gente tiver um tempinho, passar a bola para você, pelo menos explanar, e aí quem tiver interesse faz o nosso curso, né, Shirley? Quanto tempo, gente? Tranquilo? Dá para falar sobre isso? Rápido, vou tentar ser. Podemos falar brevemente, Shirley, para a gente poder passar a palavra para o Luiz. Obrigada. Tá, ok. Nada. Então, a ideia, né, nem é porque socialmente se cria essa imagem do sujeito com deficiência, né, da pessoa com deficiência. Ou ela é um super-herói ou um coitadinho. E nós, né, e aí entra e esbarra também nessa questão de identidade, porque criamos, a própria pessoa com deficiência acaba assumindo uma identidade de ou herói ou coitada, ou até mesmo ela quer ficar no meio termo, mas acaba sempre indo hoje, né, com os grandes paratletas, grandes nomes, aí fica aquela coisa, nos empurra, né, empurra o sujeito para esse caminho de sempre estar mostrando mais e mais e mais. E a ideia, né, da psicologia é contribuir para que, o sujeito com deficiência, a pessoa com deficiência, ela não é obrigada, igual eu e a Leandro estamos dispostos aqui a falar do tema, discutir sobre psicologia, sobre o capacitismo, a pessoa com deficiência, as lutas, mas se ela não quiser, tudo bem. Ela não é uma pessoa que não está tendo uma ação. Ou se ela quiser ir para outros caminhos, tudo bem. Mas também não colocá-la nesse lugar assim, nossa, você supera tudo. Não porque todo mundo supera várias coisas todos os dias. Todas as pessoas precisam, às vezes, porque para mim pode ser uma coisa muito grande, para você pode ser uma coisa muito simples, ou vice-versa. Não tem uma questão pela deficiência ou sem a deficiência. Todos os sujeitos estão em desafio constante.
a vida, as nossas vidas, né, em ciclo, ela sempre está nos desafiando, nos colocando em situações de desafio. Então, fica ainda muito claro e socialmente imposto que a pessoa com deficiência, ela caminha, ela transita só nessas duas mãos. Ou na mão do herói, ou na via da vítima, do coitado. E eu acho que sair desses dois lugares, né, seria uma grande contribuição da psicologia nessa academia, no debruçar-se sobre isso. Dessa ideia de que não, tem outras perspectivas a pensar esse sujeito, pode-se pensar ele de várias outras formas, de vários outros lugares. É mais ou menos isso, Lê. Respondi sua pergunta? Falei? Obrigada, gente. Foi ótimo, Shirley. Nós é quem agradecemos a sua participação aqui no dia de hoje, e a gente vai convidar agora o Luiz para poder estar